Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 em diante. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, nos diz assim o texto sagrado: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus amados irmãos, esse é um texto que Deus vem falando comigo já há muitas semanas mesmo, mas ontem a nossa leitura bíblica da semana, no dia de ontem, foi exatamente 1 aos Coríntios, capítulo 9 e capítulo 10. E então foi quando esse texto ardeu mais forte ainda, e eu tenho certeza que o que eu trago para vocês aqui, eu trago no momento certo e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, eu preciso ir direto ao ponto. Eu só tenho, irmãos, 40 minutos para concluir essa mensagem e terminar esse culto, porque estamos num culto de quarta-feira, meio de semana, é um culto mais rápido. E indo direto ao ponto aqui, o que eu quero salientar é como é assustador, irmãos, não sei para vocês, né, mas para mim é assustador, o fato de que todos os adultos, homens e mulheres adultos, que saíram do Egito, pelo poder de Deus, libertos do cativeiro do Egito, da escravidão no Egito, todos os adultos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, não herdaram a terra prometida. Eles saíram com a promessa de uma terra que mana leite e mel, sonharam com essa terra,
mas de todos os adultos que saíram do Egito, todos, incluindo o próprio Moisés, somente Josué e Calebe puderam entrar na terra prometida. Eu considero isso assustador. E mais assustador ainda pelo fato de que Paulo nos revela, bem como em outras passagens bíblicas, a palavra de Deus nos revela, que tudo o que aconteceu com eles é para nos alertar do que pode acontecer conosco também. Porque a saída do Egito simboliza a nossa saída deste mundo. Eu me refiro ao pecado, eu me refiro à escravidão do pecado. Em Cristo somos libertos do pecado e podemos servir a Deus com alegria. E essa peregrinação pelo deserto é justamente o tempo entre a nossa decisão de nos arrependermos dos pecados e nos convertermos a Cristo e o dia final da nossa chamada ao encontro do Senhor. Como muito bem pregou aqui, há uma semana atrás, o pastor Geraldo, todos nós, irmãos, estamos em rota de colisão com Deus, todos nós. No entanto, entre o dia em que nós dissemos que recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e o dia da nossa prestação de contas com Deus, existe uma travessia, existe um período de tempo no qual nós estamos agora. E assim como muitos israelitas que saíram do Egito não alcançaram a promessa, amados, da mesma forma, lamentavelmente, podemos constatar que muitos que dizem seguir a Cristo perecem prostrados no deserto. Da mesma forma, quantos ficam pelo meio do caminho? Quantos perecem prostrados no deserto? Eu estou usando aqui o termo utilizado no final do versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Será que Deus está se agradando de nós, irmãos? Paulo adverte no versículo 6 e no versículo 11, vejam comigo, que estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E agora versículo 11, ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para aviso nosso, é para o nosso próprio bem que estas histórias foram preservadas, para nos servir de alerta, para que não nos esqueçamos que a graça de Deus não é uma permissão para pecados, mas a graça de Deus é a oportunidade do arrependimento de pecados, para que vivamos em santidade. E segundo a vontade de Deus, e a vontade dele é que nos amemos como ele nos amou. Agora não confundam amor com dengo ou coisa parecida, com, não sei que palavra utilizar aqui, mas lisonjas ou coisas do tipo. A palavra nos ensina a advertir aqueles que estão em pecado para o bem deles. Quem ama diz a verdade. Melhor é você advertir quem você ama para que ele não pereça, do que dizendo que o ama, cerrar os olhos para o pecado dele e permitir que ele se perca. E quantos ficam pelo meio do caminho, porque nós não os advertimos, mas nessa noite,
a palavra de Deus, como tem feito aqui, em todos os cultos, mais uma vez, está nos advertindo, irmãos. E para nos advertir, entre o versículo 6, que eu acabei de ler, e o versículo 11, que também acabei de ler, nós encontramos no versículo 7, 8, 9 e 10, nós encontramos 4 episódios que Paulo nos recorda nesta epístola, que nos servem de advertência, porque foram episódios nos quais a ira de Deus se acendeu contra o seu próprio povo, e milhares pereceram, porque desagradaram o Senhor, loucamente, cometeram o que não deveriam e sabiam que não deveriam, e por isso o Senhor os puniu severamente, para nos servir de exemplo. No versículo 7, o primeiro episódio é o conhecido episódio do bezerro de ouro. Versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. Paulo está fazendo referência a Êxodo, capítulo 32, se você quiser ir até Êxodo 32, mantenha o seu dedo em 1 Coríntios 10 ainda, amém? Mas eu pretendo ler esses textos aqui, aos quais Paulo se refere, irmãos. Êxodo 32, primeiramente do versículo 1 a 6, preste atenção e vamos aprender com estas histórias que não estão na Bíblia por acaso, são para nos servir de advertência. Êxodo 32, versículo 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Esse finalzinho nos comprova que Paulo de fato está fazendo menção a esta passagem. Lendo novamente o versículo 7: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Paulo está fazendo menção ao versículo 6 de Êxodo capítulo 32. O povo não teve paciência de esperar o retorno de Moisés do monte. Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei. Se passou uma semana, se passou 2 semanas, 3 semanas, cadê Moisés? Se passou um mês, cadê Moisés? Perderam a paciência e disseram para Arão, que era o seu porta-voz: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, então faça-nos deuses. Por quê? Porque eles queriam comer e beber e se levantar para folgar, ter uma desculpa para festas. E não é verdade que hoje nós estamos vendo algo bem parecido acontecendo com o povo que se diz povo de Deus? Moisés aqui está simbolizando Cristo, amados.
que subiu aos céus prometendo retornar. Mas não é verdade que do ponto de vista humano está demorando? Afinal de contas, desde o nascimento de Cristo já se passaram mais de 2000 anos. E o Senhor ainda não voltou. E quantos são aqueles que não querem nem ouvir falar do retorno do Senhor? Antes, pelo contrário, eles querem um bezerro de ouro, teologia da prosperidade, só querem ouvir falar de vitória, de conquista, de ser cabeça e não cauda, de ser empresários, de serem ricos, de terem os bens desse mundo. Mas de Jesus voltar não querem nem ouvir falar. Mas querem festa, querem dançar, querem pular. Oh, que maravilha! Está uma maravilha, irmãos. O mundo está uma maravilha para fazermos festa, amados. Ou será que ao invés disso deveríamos nos reunir para jejuar, orar, colocar o rosto no pó e clamarmos pela misericórdia do Senhor, que está tão perto de voltar? E queridos, da mesma forma como o Senhor Jesus intercede por nós, e só por isso a ira de Deus não se derramou ainda, Moisés intercedeu por esse povo. Veja comigo o versículo 7 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha orientado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Da mesma forma, a palavra declara, pelo menos por duas vezes, em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, que o nosso Senhor Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. As misericórdias do Senhor são a causa de ainda não termos sido consumidos, mas podemos ser consumidos pelo furor do Pai, do Senhor, se dele nos apartarmos, irmãos, se deixarmos de o agradar. Muitos não estão compreendendo a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus, eu repito, não é uma permissão para vivermos do jeito que quisermos depois de recebermos a Cristo. Mas a graça de Deus não somente é a oportunidade do arrependimento, mas ela também nos concede o poder de Deus, o Espírito Santo, para que andemos segundo a sua vontade. Nós não temos desculpa para o pecado, porque temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou de alto a baixo, e por isso é que Paulo, voltando aqui para o texto inicial, por isso é que Paulo no versículo 13 declara: não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E qual é o escape? O escape é a oração, o escape é a palavra de Deus. Se recorrermos à palavra, se recorrermos à oração, nós vencemos as tentações, irmãos. Somos transformados. E eu lhe pergunto, se você tem orado pela tua transformação. Você conhece as tuas fraquezas, não conhece? Você sabe quais são elas. Alguns têm fraquezas nos olhos, cobiçam, são gananciosos, invejam. Outros têm fraquezas no ouvido, gostam de uma intriga, gostam de ouvir o que não convém. Outros têm fraquezas na língua, falam do que não deveria, falam demais, falam do próximo, difamam, falam por trás, são covardes. Outros têm fraquezas nas mãos, outros na imaginação, outros no coração, guardam mágoa, ressentimento. Todos temos fraquezas. Eu conheço as minhas. A minha fraqueza, uma delas que vocês conhecem muito bem, é a ira. E eu tenho pedido ao Senhor, me ajuda, Senhor, a ser manso e humilde como o Senhor Jesus. É uma fraqueza que eu tenho. Não é a única, antes fosse, mas não é. Eu conheço as outras. E eu penso que meus familiares, quem mora comigo, também conhece. Mas uma coisa é você se acomodar, outra coisa é você pedir mudança, transformação, lutar contra isso, clamar ao Senhor. E é isso que temos que fazer. Ao invés de tentarmos fazer com que Deus se conforme aos nossos erros. Porque o que está acontecendo hoje é o mesmo que aconteceu no tempo de Moisés. Assim como o povo forjou um bezerro de ouro, segundo a sua vontade, hoje em muitas igrejas, muitos arãos dos dias de hoje estão forjando também bezerros de ouro, estão pregando um outro Jesus, que faz vista grossa para muita coisa errada, irmãos, para muita coisa errada. Mas não é assim, amados, que a palavra de Deus nos ensina. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou que sem arrependimento não há salvação. Se não vos arrependeres, disse o Senhor, todos perecereis, todos. E de fato, irmãos, em Êxodo 32, nós vemos um desfecho terrível no versículo 23. Versículo 23, depois que Moisés desce do monte. Êxodo 32, 23, 28. Estar sem óculos é complicado. Êxodo 32, 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 3.000 morreram. Porque quiseram folgar, dançar. Não era tempo disso. Era tempo de estarem em oração, aguardando Moisés descer do monte. Cada dia que se passava era um dia que os aproximava mais do retorno de Moisés. Cada dia que se passa, amados, é um dia em que estamos mais próximos do retorno de Cristo. E por isso temos que orar mais, meditar mais na palavra, praticar mais o que o Senhor nos ensinou. Voltando para o texto original, o segundo episódio mencionado pelo Senhor, está no versículo 8. Mencionado pelo Senhor através de Paulo, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 10, versículo 8. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram em um dia 23.000. No primeiro episódio tinham caído 3.000. Agora 23.000. De qual episódio é que Paulo está falando? Está falando do episódio conhecido como a prostituição com as moabitas.
Está em Números, capítulo 25, se você quiser conferir. Números, capítulo 25, dos versículos 1 a 3. Não só as moabitas, mas as midianitas também. Números 25, de 1 a 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Havia uma ordem para os israelitas. Esta ordem se encontra em diversas passagens, e ela é a de que os israelitas não deveriam se misturar a outros povos, e principalmente não deveriam fazer aliança com outros povos. E em fazer aliança, isso também significa casar-se, ou seja, israelitas deveriam casar-se apenas com israelitas. Mas não era isto que estava acontecendo. Israelitas deveriam ter aliança apenas com Deus, mas estavam fazendo alianças com outros povos também. E da mesma forma, amados, quantos são os que hoje estão em jugo desigual? Porque mesmo depois de conhecerem a Cristo, continuam mantendo e até iniciando amizades com pessoas mundanas. Aliança com o mundo. Quem são os seus amigos? Quando eu me converti a Cristo, amados, todos que se diziam meus amigos se afastaram de mim, com exceção de um. E por eu permitir que esse um continuasse sendo meu amigo, ele me fez desviar do caminho que eu deveria andar. O Senhor, sendo misericordioso, me trouxe de volta. Mas hoje eu vejo claramente que por manter uma amizade mundana, aquilo me afastou da verdade. Converter-se a Cristo é renunciar, irmãos. Não tem como não renunciarmos. Se os que você acha que são seus amigos não gostam de você porque você fala de Jesus, bom, eu aprendi uma coisa na escola, na aula de matemática, para aprender multiplicação de números negativos e positivos. Eu aprendi que inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Quem não gosta de Jesus não gosta de mim, porque Jesus é o meu melhor amigo. Então eu não sei quanto a você, mas a palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quantos estão perecendo no meio do caminho por isso? Porque estão mantendo amizade com o mundo, e essa amizade com o mundo contamina. É preferível você não ter nenhum amigo, fisicamente falando, do que você ter um amigo que é inimigo de Deus. Entenda isso. Eu não estou dizendo que você não tem que conversar com os teus colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos que não são convertidos. Uma coisa é conversar, outra coisa é você ir na casa, outra coisa é você chamar para comer com você, outra coisa é você sair para passear junto com essas pessoas. E você ali diz que é cristão, mas está rindo das piadas sujas, das indecências, está sendo conivente com a obscenidade, com as roupas indecentes. E é disso que o texto está falando aqui, irmãos. Jugo desigual, alianças com o mundo, depois de conhecermos a Cristo. Para não falar de namoro. O que não dizer sobre namoro? Um cristão namorar alguém que não é cristão, loucura. É pedir para pecar, é querer pecar, é zombar de Deus, e as consequências virão. Então precisamos atentar para isso, se não queremos ficar prostrados no deserto. Voltando agora para o texto original, versículo 9.
Quarto episódio. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Do que é que Paulo está falando aqui? Que episódio é que o Espírito Santo está trazendo à nossa memória? O episódio conhecido como o da serpente de bronze. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Todos esses episódios relativos à peregrinação no deserto. Todos esses episódios nos fazendo lembrar de que quase todos pereceram no deserto, foram prostrados no deserto, morreram naquele deserto. Números 21, versículo 4, nos diz assim o texto sagrado: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Estão reclamando do maná, estão chamando o maná de um pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Esta palavra serpente ardente seriam como víboras venenosas, né? Serpentes venenosas. Esse ardentes é porque causava uma ardência muito grande que levava à morte. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Este texto é conhecido como a serpente de bronze. Esse metal do qual Moisés fez uma serpente, a imagem de uma serpente amando do Senhor, era de bronze, e ele a colocou numa haste e a ergueu, e a própria palavra de Deus nos mostra em João capítulo 3, se você quiser veja comigo, Evangelho segundo João, capítulo 3, se não me engano, versículo 17, 14, obrigado meu filho. João 3,14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os homens eram picados pelas serpentes no deserto, mas olhavam para a serpente de bronze na haste e eram curados do veneno mortífero da serpente. O nome disto é graça, misericórdia, salvação por meio da fé. Tudo o que temos que fazer para sermos salvos, irmãos, é olharmos para Cristo, é confiarmos nele. Não é pelos nossos méritos, a salvação não é por nossas obras. Porém, enquanto estamos nesta jornada, irmãos, nós precisamos compreender que temos que andar segundo a vontade de Deus. Por que as serpentes estavam picando o povo no deserto? Porque eles estavam murmurando, porque eles estavam falando mal, não só de Moisés, mas falando mal do próprio Deus. E não por acaso o texto em 1 Coríntios 10, versículo 7 diz: E não tentemos a Cristo,
e não tentemos a Cristo. Os ensinamentos de Cristo são pesados para você? Será que é pesado para você orar pelos que te perseguem para que eles se convertam? É pesado para você se abster desse mundo, não colocar contaminação diante dos teus olhos nem dos teus ouvidos? É pesado para você se vestir decentemente? É pesado para você não ir mais em baladas? É pesado para você? Então talvez, ou certamente, você ainda não tenha se convertido de fato a Cristo. Seja simplesmente isso. E quando nós tentamos a Cristo, as serpentes nos mordem. Somos picados pelas serpentes, irmãos, como diz o texto bíblico. E causa ardência, causa dor. O que precisamos entender, amados, de uma vez por todas, mas eu sei que é difícil hoje em dia, por conta de igrejas neopentecostais, que pregam essa heresia. Mas o que precisamos entender é que Deus e o diabo não estão em pé de guerra. Não existe um cabo de guerra no qual Jesus está de um lado e Satanás do outro. Não existe isso, irmãos. Satanás e os demônios estão debaixo dos pés de Cristo. E se nós estamos em Cristo, estamos junto a Ele, assentados à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. E em breve, Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, diz a palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Os demônios não estão acima de nós ou do nosso lado, eles estão abaixo. Por isso que em nome de Jesus eles se nos submetem. Porém, se nós desagradarmos a Deus, se tentarmos a Cristo, eles encontram ocasião para que sejamos afligidos por eles. Mas se você olhar para Cristo, com fé, com arrependimento, porque fé, irmãos, temos que entender isso, fé não é apenas acreditar, é confiar e se comprometer. Quem realmente tem fé em Jesus, vai desejar conhecê-lo, vai desejar obedecê-lo, vai querer agradá-lo, porque compreende que Ele morreu naquela cruz por nós. A serpente levantada na haste, os nossos pecados foram lançados no Senhor naquela cruz. Você compreende isso? Por isso que a palavra declara em João, mais uma vez, João, capítulo 3, no versículo de número 14, falando a respeito dessa passagem: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um risco de perecermos, irmãos. Há um risco de ficarmos prostrados no deserto, irmãos. Olha ao seu redor, veja quantas cadeiras vazias. Eu sei que isto não significa que todos que faltaram ao culto hoje estão prostrados no deserto, eu sei que não, principalmente num culto de quarta-feira, onde alguns estudam à noite, trabalham à noite, chegam tarde do trabalho, não podem comparecer. Mas você sabe que existem muitos que um dia estiveram louvando ao Senhor conosco, mas que ficaram prostrados no deserto. E finalmente, o quarto e último episódio mencionado encontra-se
no versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. De que ocasião Paulo está se referindo aqui? Da chamada rebelião de Coré, Datã e Abirão. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Preste muita atenção nessa passagem, por favor. Números 16, versículos de 1 a 3, primeiramente. Depois, para ganharmos tempo, vamos diretamente para o versículo 23 e 24. Depois para o 27 ao 33 e do 41 ao 50, amém? Números 16, versículos de 1 a 3. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, Coré, Datã, Abirão e mais 250 homens dos filhos de Israel disseram que estavam cansados de ser liderados por Moisés e Arão. Agora vejam comigo o versículo 23. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda esta congregação dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Agora versículo 27. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, preste bem atenção, irmãos: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Vamos dar uma pausa aqui. Eu tenho até sublinhado isso que Moisés escreveu, que Moisés disse, que de meu coração não procedem. O que nós temos que nos perguntarmos a respeito de alguém que nos lidera segundo a palavra de Deus, é se o que esta pessoa está nos ensinando, nos orientando a fazer, vem de Deus, está baseado na palavra, claramente, ou se vem da própria carne. É simples assim. Essa orientação tem base bíblica? É correta? Visa o bem de todos, da congregação? É isso que temos que nos perguntar. Ou é do coração do homem? Prosseguindo, Moisés continua dizendo, versículo 29, se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu,
E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Que cena aterradora. Agora, o mais assustador é o que acontece depois, irmãos. Impressionante isso. O povo viu aquilo acontecendo, que Coré, Datã e Abirão tinham sido tragados vivos. O povo, mesmo tendo visto aquilo, veja o que acontece no versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Ou seja, um levante completo. Primeiro Coré convence Datã e Abirão a se unirem a ele contra Moisés e Arão. E os três convencem 250 homens dos filhos de Israel. Mas o Senhor pune Coré, Datã, Abirão, suas famílias, os engole vivos. Isso deveria servir de exemplo para a congregação. Mas ao invés disso, veja o que acontece. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés e Arão: toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vá depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Ou seja, o Senhor estabeleceu o juízo. Moisés e Arão se prostram perante o Senhor, e Moisés diz a Arão, para Arão tomar o incensário, colocar nele fogo, deitar incenso sobre ele, e depressa fazer expiação dos pecados da congregação, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, a praga já tinha começado. Quem foi o endemoniado que disse que Deus não castiga? Como é que pode alguém acreditar numa idiotice dessa? Só quem nunca leu a palavra de Deus, irmãos. Onde está o temor do Senhor em nossos dias? Onde está o respeito por aqueles que o Senhor constituiu como seus ministros em sua obra? Isso é coisa muito séria, meus amados. E talvez alguns dentre nós estejam sendo castigados por causa disso. E de tudo mais quanto foi pregado aqui hoje. E diz o texto, essa cena é assustadora. E tornou Arão como Moisés tinha falado, versículo 47. E correu ao meio da congregação. Imagine a cena. Arão correndo no meio da congregação com o incensário. As pessoas morrendo, caindo um de um lado, caindo o outro do outro. E Arão correndo no meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.
Estas coisas foram escritas como figuras para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.